contato com o secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Gabriel Citon, porque em tempos de fake news, a secretaria acabou sendo vítima também, secretário. Bom dia. Bom dia, Marcos Vaz, bom dia, Edinho, bom dia, amigos da Bitcom TV. É importante a gente sempre usar esse espaço que vocês nos proporcionam para estar divulgando coisas positivas. Nesse caso específico, infelizmente, não é uma coisa positiva. Sim, teve uma questão da fake news a respeito do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caxias do Sul, uma das maiores competições de futebol aí da região, e acabou sendo vítima, sim, uma notícia no Facebook com um e-card, inclusive com o logotipo da Prefeitura de Caxias do Sul, dizendo que o campeonato estava confirmado e que iniciaria no início de julho, né? Uma situação irresponsável no seguinte sentido: o Campeonato Municipal de Futebol, ele é para acontecer este ano, sem dúvida, assim que tiver as liberações do governo do estado, do governo federal, enfim, do governo municipal, para voltar às atividades com esportes coletivos, a gente vai estar, sim, iniciando nossos campeonatos, mas sem data definida, porque nós não temos nem data definida para jogar o Campeonato Gaúcho, que é o esporte profissional e que tem um investimento grande, inclusive com os clubes investindo nos testes dos atletas. Não tem como a gente fazer isso no futebol amador, e para isso acontecer, nós vamos então esperar a liberação das autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul. E nesse e-card estava dizendo que iria voltar em julho, no início de julho. E isso é uma irresponsabilidade, tendo em vista que os clubes começam a querer se organizar e os atletas criam uma expectativa de início de campeonato, uma expectativa que, nesse caso específico, seria frustrada ali na frente, por causa de uma notícia falsa. E isso a gente sabe que não é positivo para ninguém. E também tem, eu não digo nem um custo financeiro, mas um custo de tempo, e também acaba sendo também financeiro, porque tu acaba tendo maior tempo para desmentir uma coisa que não precisava nem ter saído na imprensa, né? E a gente não precisa nem ter gastado esse tempo especial da Bitcom TV para divulgar coisas positivas. Nós temos que estar falando sobre uma fake news que não leva a lugar nenhum, a não ser uma intriga, quem sabe, de uma pessoa. Eu vou colocar aqui como irresponsável, para não dizer criminosa no sentido pejorativo, né? De uma situação negativa para o esporte de Caxias. Pois é, qual é o número de atletas que participam dessa competição, aí, secretário? Hoje o Campeonato Municipal de Futebol, ele atinge, vamos lá, entre as duas que tem a série, como se fosse série ouro e prata, né? Nós temos 30 equipes. E nessas equipes aí, vamos botar aí pelo menos 30 pessoas, quase 1.000 pessoas envolvidas diretamente no Campeonato Municipal e que foram os grandes atingidos nesse caso específico. Bom, nós estamos falando só de atletas, né? Mas movimenta todas as regiões da cidade, movimenta as comunidades, né? Não é só os atletas, familiares, né? Movimenta muita gente. Isso realmente é uma situação irresponsável, né, de quem fez isso. Foi o que eu falei, porque, como eu falei, praticamente 1.000 pessoas diretamente envolvidas, e se for somar aí entre familiares e pessoas que gostam do futebol e que assistem, passamos de 10.000 pessoas facilmente. E criar uma expectativa nesse público é brincar com uma situação bem negativa, porque nesse tempo o pessoal está bem carente no sentido de não só prática esportiva, mas de lazer, né? Tu vir com uma notícia irresponsável dessa e deixar bem claro, o campeonato é para acontecer esse ano. Assim que tiver a liberação das autoridades, o Campeonato Municipal de Futebol já está com verba garantida, já está com a premiação, tudo certinho, esperando acontecer. Inclusive, nós estamos aí já com reuniões organizadas, com atividades, inclusive com uma parte das comissões técnicas de Caxias de Juventude, para fazer alguns cursos com os treinadores dessas equipes, tudo engatilhado, esperando as autoridades estarem liberando os esportes coletivos dentro da normalidade no estado do Rio Grande do Sul. Certo. A secretaria, a prefeitura pretende levar adiante isso, responsabilizar essas pessoas por esse fake news, não? Olha, a gente
está averiguando aqui, é importante a gente não deixar assim, né? Porque senão fica muito fácil alguém vir e botar uma informação errônea e negativa e simplesmente ficar ileso. Eu acho que a gente está começando aqui a deixar as pessoas responsáveis de cabelo em pé aí, porque a gente vai tentar fazer com que chegue, sim, nas pessoas envolvidas, com certeza. Bom, secretário, vocês têm se reunido com o CMD, eu não sei se tem algum outro órgão, alguma outra entidade, no sentido de ajustar o calendário esportivo para a sequência aí da temporada. Esse trabalho já foi finalizado? Tem alguns pontos ainda a serem ajustados? Como é que está essa situação? Nós criamos a ideia de criar um grupo de enfrentamento à crise no esporte e lazer de Caxias, tá, Marcos? O que aconteceu? A primeira situação foi a Secretaria de Esportes, ela pediu que o CMD, o Conselho Municipal de Desporto, participasse. Nesses últimos 2 ou 3 anos o CMD acabou ficando muito fraco, politicamente, no sentido de representatividade, enfim, questões políticas que não vão entrar nesse mérito. Pedi também que a Câmara de Vereadores indicasse uma pessoa para fazer parte desse grupo, e a partir desse grupo, do Conselho Municipal de Desporto, a ISMEL e a Câmara de Vereadores, a gente pudesse começar as tratativas de como enfrentar essa crise, que não é só do esporte e lazer, mas a gente tem que voltar para o nosso público, né? O que vai acontecer? A primeira reunião e o primeiro objetivo de todos é saber o que é todos esses decretos que aconteceram da Prefeitura, ou os decretos do Governo do Estado, quais estão valendo e o que pode ser realizado e o que não pode nas bandeiras que diz o Estado, né? Por exemplo, hoje nós estamos na bandeira laranja. O que pode ser, o que pode jogar, o que pode ser praticado no esporte com a bandeira laranja? O que pode com a bandeira amarela? O que pode ou não pode com a bandeira preta ou vermelha? Isso tudo o pessoal do esporte não estava sabendo. E nós vamos começar a partir de amanhã uma reunião com todo mundo do CMD, com esse representante do esporte de Caxias, da Câmara de Vereadores, que é o vereador Felipe Grêmio Maia, e eu, quanto Secretaria de Esporte e Lazer e mais alguns componentes, vamos estar direcionando alguns grupos de trabalho. Vamos citar um exemplo. Vai ter o grupo de trabalho do futebol. Já temos esse grupo, praticamente, que foi o primeiro grupo que a gente se reuniu. Nós nos reunimos com todas as pessoas que organizam o futebol amador de Caxias, inclusive com a Copa União, que acabou dizendo que, enfim, esse ano fica ruim para eles voltar. Até porque os clubes da Copa União, eles vivem de eventos que eles fazem, almoços nas comunidades, bailes, enfim, e esses não vão acontecer tão cedo. Então eles não conseguiriam viabilizar essas equipes. Tanto é que a Copa União, como a Copa Caxias, que são 2 competições importantes de Caxias, a tendência de ter a ajuda do FIESPORT é muito grande. E aí acaba a Copa União tendo que abrir mão do dinheiro público, porque senão não conseguiria atingir. E a Copa Caxias, a tendência é de acontecer, segundo os organizadores. E esse grupo de trabalho de futebol, ele veio justamente para saber, olha, no segundo semestre nós teríamos 3 competições, mas agora nós teríamos 5 ou 6, porque o Campeonato Municipal de Futebol, ele aconteceria no primeiro semestre. E o segundo semestre eles jogariam outras competições. E aí ficaria concomitante todas essas competições. Talvez não é que faltaria atletas, mas os atletas não iam ter a oportunidade que eles teriam num ano convencional. Então nós pensamos o quê? Quem sabe a gente mudaria o calendário do futebol para fazer exemplo. O Campeonato Municipal de Futebol ele aconteceria no sábado. A Copa União aconteceria no domingo, para os mesmos jogadores poderem jogar as 2 competições. Porque senão nós estaríamos competindo uma competição com a outra. Copa Amizade, Copa Amigo, enfim, Copa Verão, Copa Caxias, todas essas aí, para não concorrer uma com a outra, nós pensamos em fazer essa mudança de calendário. Pensando, domingo de manhã uma competição pode jogar, domingo de tarde outra competição, e os atletas poderiam jogar mais competições. Esse foi o pensamento naquele momento com essa reunião do pessoal do futebol. Bom, nós temos a questão das competições de categorias de base do futebol que acontecem em Caxias, que é o vulgo Camufinho, né? Campeonato Municipal de Futebol das categorias de base, concomitante com a Federação Gaúcha de Futebol, com os campeonatos regionais. Isso tudo nós temos que reunir para não ficar batendo datas e a gente tirar a expectativa desses atletas de poder participar de mais de uma competição. Então esses grupos de trabalho vão ser feitos isso no futebol. No futsal também creio que seja importante
criar também, porque nós temos competições regionais de futsal acontecendo muito e também vão ser concomitantes, seja no adulto ou nas categorias de base, e outras modalidades esportivas aí com menor número de participantes, mas também sabendo que campeonato, por exemplo, campeonato aberto de vôlei, pode ser que bata com datas da Federação Gaúcha. Isso tudo nós temos que ter muito cuidado e agora nós temos que aproveitar, já que está tudo parado, para nós não perder esse tempo que estamos parados, já pensando no planejamento das atividades do esporte daqui para diante. Tem muitas assim, modalidades adiadas, mas cancelamento tem alguma coisa já definida? Olha, de cancelamento que a gente tem a notícia, por enquanto, é só da Copa União, que eles já colocaram como cancelamento. O resto ficou em adiamento, tudo em aberto. Agora, o que vai acontecer, o que não vai, inclusive as competições da própria Secretaria de Esporte, como jogos escolares, jogos abertos, de várias modalidades, a gente vai pensar, porque depende de caso a caso, se nós vamos voltar em setembro, se vamos voltar em agosto, se vamos voltar em outubro, se vamos voltar em novembro, se não vamos voltar, tudo isso depende dessas datas das autoridades sanitárias nos passarem para nós fazer um planejamento já, como nós estamos fazendo, de plano A, plano B, plano C, para quando nós formos liberados já começar de imediato e não perder tanto tempo planejando quando a gente já pode fazer isso agora. A Secretaria tem acompanhado aí a questão do Caxias do Sul Basquete no NBB, todo esse processo no sentido da retomada de Caxias do Sul no NBB, secretário? Nós fizemos as primeiras reuniões, inclusive com o Rodrigo Barbosa, junto ao prefeito de Caxias do Sul, alguns vereadores, para conseguirem interceder junto ao governo do estado, principalmente com patrocínios que naquele momento era do Banrisul, né, para voltar a fazer a equipe do NBB. Porém, lógico que essa questão da pandemia, provavelmente, até nesses últimos 10 dias não conversei com o Caxias do Sul Basquete para saber desse retorno, mas como o próprio Banrisul está cortando patrocínios do futebol, creio que está sendo bem difícil esse não é o retorno, mas sim essa opção de patrocínio do Banrisul. Vamos esperar agora ver outras opções e a situação do próprio NBB, que também estendeu o prazo, porque também tem algumas situações específicas de prazos dentro do NBB que foram adiados por conta da pandemia, né? Então, hoje não temos nenhuma notícia positiva, mas creio que está sendo trabalhado isso sim, só que uma das opções que era o Banrisul, estou vendo que fica mais distante. Tá certo. Mais algum detalhe da Secretaria? Não, deixar claro que os projetos do Fiesporte, eles estão andando normalmente. Nós temos, lógico que o edital é do ano passado, então a gente não consegue mudar nada no sentido de edital. De 30 projetos, uma boa parte, quase que a grande parte, seguiu adiante pela documentação e tudo, e pela questão técnica já fez a avaliação, e que vai ser liberado esses projetos aí para dar andamento. Lógico que com a adaptação dos tempos, né? Porque teve situações que como não teve treinamento, vai ter uma redução dos valores, mas tudo acontecendo naturalmente. E os nossos projetos com o Conviver, com pessoas idosas, que muitas vezes não está acontecendo de forma presencial, mas com grupos de WhatsApp, mandando as atividades por WhatsApp, as pessoas com deficiência também agora fazendo atendimento especial personalizado por videochamada, fazendo alguma atividade diferenciada. São tempos de adaptação. O esporte e a educação, creio que nesse momento específico, a própria cultura, estão se reinventando e fazendo outros tipos de atividade. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela sua participação conosco aqui no Lance Esportivo, espaço sempre aberto. Um grande abraço, bom trabalho. Muito obrigado, Marcos Vaz, aí, porque tu és um batalhador do esporte amador e do esporte profissional e sabe da nossa luta aí, e também és um batalhador aí da causa. Com certeza estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Um grande abraço. Gabriel Citon, secretário do Esporte e Lazer de Caxias do Sul.